Olha, o Paulo Guedes que se cuide, porque se depender dos aliados do Bolsonaro, do Centrão e dos ministros da ala política do governo Bolsonaro, como Onyx Lorenzoni, Fábio Faria, o Paulo Guedes estará com os dias contados. Os políticos do Centrão, aliados do Bolsonaro, estão aproveitando o escândalo contra o Paulo Guedes, que a mídia por enquanto está abafando, para tentar fazer a cabeça do Bolsonaro para demitir o Paulo Guedes o quanto antes. Eles querem que o Paulo Guedes caia. Eles sabem que a chance do Paulo Guedes cair é muito pequena, mas eles estão tentando. Por quê? Porque eles querem que o Bolsonaro coloque um ministro que vá fazer o oposto do que o Paulo Guedes vem fazendo na economia. Um ministro que tente fazer o Brasil crescer economicamente, pelo menos um pouquinho, e reverter as projeções. Porque o mercado financeiro está com projeções desastrosas para a economia do Brasil em 2022. Assim, a economia vai melhorar um pouquinho comparada com 2021, mas em 2021 a gente está em recessão. Em 2022 provavelmente também teremos recessão. Mais do que isso, o Paulo Guedes não quer nem deixar o Bolsonaro investir em compra de votos. Compra de votos, eu quero dizer, não compra de votos do Centrão, mas sim compra de votos das pessoas mais pobres. Por quê? Porque se o Bolsonaro sempre dizia, olha, o Bolsa Família é compra de votos, quando na verdade não era um auxílio que era para muita gente, inclusive em 2013, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Bolsa Família por vontade própria, porque já não precisavam mais. O Bolsonaro, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o que ele fez com o auxílio emergencial. Aprovar. Ele não queria, ele era contra, lembra? Mas a partir do momento que ele aprovou e que ele viu que ele podia fazer um ganho político disso, ele começou a fazer. Tanto é que o Bolsonaro repete em todos os discursos dele, na ONU ele também repetiu, olha, nós demos $800 para cada brasileiro, olha, sou eu quem fiz. E nos grupos de WhatsApp o Bolsonaro pegava o auxílio emergencial e os benefícios que ele foi imposto pelo Congresso a dar, e falava que o crédito era todo dele. Tanto é que foi nessa época que o Bolsonaro chegou a ter uma aprovação maior do que a rejeição, chegou a ter 49% de aprovação, que foi o ápice do governo Bolsonaro. O Bolsonaro quer fazer o mesmo com o Bolsa Família. E veja bem, ele não quer um auxílio para melhorar a economia, não. O Bolsonaro quer um auxílio para ele poder falar para o povo, ó, eu tô te dando dinheiro, eu é que tô te dando dinheiro, você precisa votar em mim. É isso que o Bolsonaro quer fazer, terrorismo eleitoral com as pessoas mais pobres. Porém, o Paulo Guedes não quer, o Paulo Guedes não deixa, o Paulo Guedes diz que isso é ruim para a economia. Porém, a gente sabe que o que o Paulo Guedes está querendo, o Paulo Guedes está querendo é que o dólar suba mais ainda para os investimentos dele triplicarem. Eu vou explicar tudo isso aqui e como é que o Centrão está dando uma facada nas costas do Paulo Guedes. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Centrão, fora todos esses bandidos que mataram mais de 600 mil pessoas, então inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo, olha, 1 segundo, não paga nada, é de graça, aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever, clica nele e aí você está fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro, ou, segunda chance, aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui, é só clicar nele e aí você está fortalecendo a oposição a esses malditos. A gente também faz oposição nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui o nosso carro de som rodando em Senhor do Bonfim no dia da manifestação, sábado. Lá tinha muita gente, ó, dá pra ver aqui, muita gente se manifestando contra o desgoverno Bolsonaro. O nosso carro de som tava lá na manifestação. Quem quiser apoiar nossas ações, porque aqui a gente vai pra cima deles nas ruas, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixo sempre o Pix, o PicPay, e deixo também as minhas outras redes sociais. Você seguindo nas outras redes, você se inscrevendo aqui, você tá fortalecendo a oposição. Quanto mais gente segue, mais gente a gente consegue alcançar para ir para cima desses malditos. Agora vamos falar qual é o plano do Centrão para tentar fazer a cabeça do Guedes e por que isso é tão difícil. Eles sabem que é uma missão muito difícil. O Paulo Guedes caiu no escândalo do Pandora Papers, que revelou mais de 300 nomes, muitos da política norte-americana, da Inglaterra, enfim, do Brasil, inclusive, que tem contas em offshores nas Ilhas Virgens Britânicas. O Paulo Guedes, ele depositou 9,5 milhões numa conta dele, que é dele e da família dele. O Paulo Guedes, ele diz, em defesa dele, que ele avisou antes de ser ministro que ele tinha uma conta. Porém, por lei, ele tinha que deixar o controle daquela conta, ou seja, ele não poderia ter o controle daquela conta. Mais do que isso, 9,5 milhões que a gente sabe que foi depositado, a gente não sabe o que foi movimentado depois, ou seja, a gente não quebraram os sigilos do Paulo Guedes, simplesmente conseguiram papéis, documentos de aberturas de conta. E aí quando você abre conta, você injeta capital. Então é por isso que se sabe que Paulo Guedes tinha 9,5 milhões lá. Hoje não sabemos, pode ser mais, pode ser menos, muito provavelmente é bem mais porque essas contas são usadas para fazer investimentos, então com o tempo vai rendendo esse investimento. Então, muito provavelmente ele deve ter mais de 20 milhões lá. Ok. O Centrão quer o quê? Quer usar isso, já começaram a falar internamente. Veja bem, eles falam internamente. Você não vai ver o Arthur Lira chegar na frente do microfone e falar contra o Paulo Guedes
sobre isso. Por quê? Porque muita gente do Centrão também tem conta em paraíso fiscal. Vamos lembrar que todos eles são ladrões, né? O que você acha que eles fazem com o dinheiro? Pois bem, então eles não vão falar isso nos microfones, que seria uma hipocrisia sem tamanho. Eles são hipócritas, mas eles têm medo. Eu vou falar hoje o nome deles amanhã vaza, então eles ficam quietos. Mas, internamente, eles estão falando, ó, Bolsonaro, quem é um filme Bolsonaro é ruim pro seu governo, o Paulo Guedes já é ruim. Então estão aqui, ó, só no ouvido do Bolsonaro. O Bolsonaro, você tem que demitir o Paulo Guedes. O Bolsonaro, ele não quer demitir o Guedes porque o Bolsonaro confia no Guedes, porque no caso do auxílio emergencial, que eu acabei de citar aqui, o que aconteceu? O Bolsonaro era contra. O Paulo Guedes era contra. O Paulo Guedes queria dar um auxílio de R$150 para 15 milhões de brasileiros. Lembra disso? Era um auxílio de nada, não era nem auxílio, era uma esmola muito grande. O Congresso enfiou goela abaixo do Bolsonaro e do Guedes, R$600. E o Paulo Guedes foi ele quem teve a ideia e falou, ô Bolsonaro, vamos pegar esse limão aí, que para eles era um limão, para qualquer pessoa que tem um mínimo de escrúpulos, que tem um mínimo de querer ajudar o povo, para qualquer pessoa não diria que era um limão, diria, ó, que bom que aprovaram, conseguimos. O Paulo Guedes não, falou, Bolsonaro, vamos pegar esse limão aí e fazer uma limonada. Bem doce essa limonada. Como? Vamos roubar o crédito. Vamos falar que o auxílio emergencial foi a gente que deu. Tanto é que os carros de som do Plantão Brasil, quando a gente começou a rodar falando, o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, porque as pessoas não sabiam. Chegou a ter sair pesquisa em que 75% das pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial achavam que isso era iniciativa do Bolsonaro, quando ele era contra. O Paulo Guedes é quem teve essa ideia, o Paulo Guedes é quem conseguiu fazer essa ideia prosperar, dando os argumentos certos para o gabinete do ódio. Então o Bolsonaro confia no Paulo Guedes por causa disso. Só que o Centrão tá falando pro Bolsonaro, Bolsonaro, você deveria fazer duas coisas. Primeiro, mandar o teto de gastos pro ralo e segundo, investir em continuar o auxílio pelo menos até a eleição ou perto da eleição. Por quê? Porque você consegue capitalizar isso, é um auxílio bom, não esse auxílio de R$150, um auxílio dá uns 300, uns R$400 para as pessoas. E a gente faz o Bolsa Família lá de R$400 e você capitaliza isso. Capitalizar isso é fazer o oposto do que fazia o Lula. Os governos do PT fizeram muita coisa, mas jamais se comunicaram. Quando eu morei na Espanha em 2012, eu estudei lá por um semestre, eu tinha colegas que estavam pelo Ciências Sem Fronteiras. Eles não faziam ideia de que o Ciências Sem Fronteiras era um programa criado pelo PT. Não faziam ideia, eles odiavam a Dilma. Um monte de brasileiro estudando de graça na Espanha, ganhando bolsa do governo, não sabiam. E quando eu falava, não é. Aí iam pesquisar, é mesmo. Aí ficava dúvida na cabeça deles. Eu falei com umas 10 pessoas, ninguém sabia, só pra você ter ideia. O Bolsa Família, a maioria do povo não sabia se era Lula, se era Dilma. Eles só sabiam o seguinte, nesse governo minha vida tá melhor. Mas não capitalizava, quem está me dando é esse governo. Quando o Lula criou Luz para Todos, ele falava na época da campanha, criei, mas na época que ia lá inaugurar, uma vez ou outra sabiam, a maioria das pessoas não sabiam, isso chegou graças ao governo do PT. Nenhum governo, em pleno 2007, tinha lugar no Brasil, tinha mais de 10 milhões de pessoas, de famílias, não de pessoas, que não tinham acesso à eletricidade. E em nenhum momento passa na cabeça dessas pessoas, e não é culpa delas, viu? Não é culpa delas. O seguinte, olha, estamos aqui, o Brasil foi descoberto 507 anos atrás, já faz mais de 100 anos que existe energia elétrica, não chegou até aqui até hoje. Passaram trocentos presidentes, não chegou aqui até hoje. Chegou o Lula, o presidente, chegou a energia elétrica aqui. Isso não passava pela cabeça de muita gente, porque não chegou a eles a comunicação. E o Bolsonaro, ele faz o oposto. O Bolsonaro, ele, mesmo quando ele não quer dar, ele fala, eu vou dar, mas só se eu puder usar toda a minha comunicação para capitalizar isso o máximo possível. E fazer o terrorismo de que, se eu não for eleito, essas pessoas vão perder e a coisa vai ficar bem pior. Porque o Bolsonaro, ele é especialista em criar terrorismo na cabeça das pessoas e ele é terrorismo eleitoral, terrorismo financeiro, e ele também é especialista em capitalizar tudo, como ele fez com o auxílio emergencial. O Bolsonaro chegou a ter 49% de aprovação contra 40% de rejeição, uma diferença de 9 pontos. Isso foi em julho, agosto do ano passado, exatamente quando o auxílio começou a ser pago. Uma, duas, lá para a terceira parcela, o Bolsonaro começou a manter esse alto nível de aprovação, mesmo com as pessoas morrendo na pandemia. Por quê? Porque as pessoas mais pobres pensavam, peraí, mas pelo menos o Bolsonaro tá me dando R$600 todos os meses. E tinha gente que estava ganhando 1.200. Só para você ter ideia, o Centrão quer alguém que faça isso. Por quê? Porque tá chegando a eleição e tá chegando o momento da decisão seguinte. Eles vão ter que ou pular do barco do Bolsonaro e tentar
o apoio do Lula, ou tentar apoiar o Lula, se colar a imagem do Lula, não precisa do apoio. O Bolsonaro mostrou. Você não precisa do apoio do outro lado para você capitalizar. O Dória colocou aqui Bolsodória, o Bolsonaro nem encontrava com Dória. Não tem quase foto, não tem uma foto de campanha do Dória com essa camisa ao lado do Bolsonaro. Por quê? Porque no segundo turno o Dória viu, opa, peraí, se eu colar no Bolsonaro eu ganho a eleição. Ele fez isso, colou no Bolsonaro e ele capitalizou vários votos do bolsonarismo. Tanto é que o Dória foi o primeiro a trair o Bolsonaro. Só pra você ter ideia. Então muito político faz isso, ó, desde que o mundo é mundo. Capitaliza o apoio de alguém que mesmo sem ter por apoio. Mas o Centrão, pra falar que está do lado do Lula e tentar capitalizar esses votos, o Centrão precisa pular do barco do Bolsonaro. Ou o Centrão consegue derrubar o Guedes, colocar um ministro que faça com que a economia melhore um pouquinho, mesmo que seja uma coisa artificial, melhorar artificialmente, a gente começa a dar auxílio, a economia vai melhorando. Corta o auxílio, a economia sofre um baque. Foi exatamente isso que aconteceu nos meses de outubro, novembro, dezembro. A economia melhorou um pouquinho, cortou o auxílio, um baque, agora a coisa ficou feia. E um ministro que tem que conter a inflação um pouco, porque a inflação derruba o presidente. O Bolsonaro não vai fazer isso, dificilmente vai fazer, e o pior, fica ruim para o Bolsonaro demitir o Guedes por um escândalo, quando ele próprio, Bolsonaro, tá cheio de escândalo de corrupção, fica uma coisa muito hipócrita. Então o Centrão tá tentando fazer a cabeça do Bolsonaro, e veja bem, tem uma coisa, já está começando a se falar em Bolsonaro se filiar ao Partido Progressista. Por quê? Porque o Partido Progressista quer ganhar mais deputados, e o Partido Progressista... porque cada deputado hoje vale quase 7 milhões de reais de fundo partidário, de fundo eleitoral. Então quem tem mais deputados na próxima eleição, nos próximos anos, vai ganhar muito mais dinheiro. Então o Partido Progressista quer condicionar uma filiação do Bolsonaro aos deputados mais bem votados do bolsonarismo, os mais famosos, Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque esse um deputado, quando tem lá 1 milhão de votos, 1 milhão de fascistas votam nele, esse deputado consegue eleger mais 3, 4 ou 5 com eles. Sendo um deputado do Partido Progressista, a pessoa vota no Eduardo Bolsonaro, mas elege uns 4, 5, 6 do Centrão junto. É isso o que o Partido Progressista começou a pensar agora. Porém, no Nordeste o Bolsonaro não tem voto. Então, esse plano de tentar capitalizar para ver se o Partido Progressista tem hoje 41 deputados, eles querem chegar na próxima, eleger na próxima eleição, em 2022, eles querem eleger de 65 a 90 deputados. Para isso... eles precisam que o Bolsonaro esteja forte no Nordeste, forte entre os mais pobres. E isso passa pela derrubada do Guedes. Então hoje, o Guedes é um pé no sapato do Bolsonaro, mas o Bolsonaro confia no Guedes. E eu vou falar, olha, nós temos muita sorte, eu e você, de estarmos sendo governados por uma pessoa tão burra. Porque se o Bolsonaro fosse um pouquinho inteligente, o Bolsonaro chegava em 2022 com alguma chance de ganhar. Eu não falo ganhando, mas com alguma chance de ganhar. O Bolsonaro, felizmente, ele é uma pessoa muito, muito burra. O Lula, ele tá em Brasília agora e o Lula repete isso pra todo mundo. Pra todo mundo o Lula repete, olha, não deem o Bolsonaro como morto. Quem tem a caneta, enquanto o Bolsonaro tiver a caneta, se não tirar a caneta da mão dele, quem tem a caneta nunca tá morto, porque o Bolsonaro pode tentar fazer o que quiser. A qualquer momento o Bolsonaro dá uma guinada completa na política econômica e pode tentar capitalizar isso. Só para você ter ideia. Então, precisamos continuar indo para cima do Bolsonaro. Minha opinião, o Bolsonaro está completamente morto politicamente. O próprio pessoal do Centrão sabe que mesmo o Bolsonaro dando uma guinada muito forte, dificilmente ele melhora a economia ou consiga capitalizar alguma coisa de maneira a chegar bem na eleição. Por quê? Porque a inflação está muito alta. E a inflação alta dá o auxílio, a maioria do povo vai ver como isso não é mais que obrigação. Ótimo, porque antes eu pagava 30 na carne, agora eu pago 60. Ou seja, agora eu estou pagando no 30 no frango, que era 15. Então a pessoa vê, que bom que você está me dando auxílio, é o mínimo que você pode fazer. Então tá ruim, a coisa tá bem ruim pro Bolsonaro. Não pense que, então se o Bolsonaro demitir o Guedes, ele pode se reeleger. Eu não acredito. Mas olha, o Bolsonaro pode colocar lá a pessoa mais habilidosa do mundo. Eu não acredito que o Bolsonaro consiga melhorar a economia e principalmente melhorar a vida dos mais pobres de maneira em que eles pensem, mesmo com a pandemia, mesmo com todo o descaso que está acontecendo agora, mesmo com todas as dificuldades que estão passando, de maneira que eles pensem, esse cara é melhor do que o Lula. Que a pessoa lembra de como era a vida dela 5, 6, 10, 11 anos atrás, que era o governo do Lula, 11 anos atrás, e a pessoa fala, tava muito melhor, mas tava muito, muito melhor. É isso, agora eu vou mostrar aqui o carro de som em Senhor do Bonfim. Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o Sanguíneo todo
aqui. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixo o Pix, PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos que, olha, o Lula falou, não fique de oba-oba. Em 2006, o pessoal do... É inevitável ficar de oba-oba quando tá na frente das pesquisas, mas em 2006, eu lembro dos petistas de oba-oba porque iam ganhar do Alckmin, o Lula ficou com 49,5% por causa desse oba-oba, que muita gente já tava com clima de já ganhou, mais em festa do que de campanha, por causa desse meio por cento tivemos que fazer campanha mais 20 dias. Lembro em 2010 a mesma coisa com a Dilma contra o Serra. Então agora não pode ficar de oba-oba, ainda mais quando o adversário tem a caneta. É isso, falou.